Salve pessoal, e hoje voltamos para mais um vídeo de Mahou Shoujo Nyaku-Garachi. Mas antes de começar o vídeo, se gostar do conteúdo por qualquer motivo, dá um like, se inscreve no canal porque isso vai me ajudar muito. E agora bora pro vídeo. O episódio começa com a Utena indo até um templo para pedir a Deus que salve ela do Vena e da encrenca que ela se meteu, por ter aceitado fazer parte da organização do mal dele. Quando a Utena tá quase indo embora, o Vena, esse gato safado, espalhou várias revistas pornográficas e de sadomasoquismo pelo templo inteiro. A Utena encontrou e juntou todas elas e começou a ler. Só que enquanto a Utena lê essas revistas, a mina fica com tanto tesão que a transformação dela ativa sozinha. Por pura coincidência, esse é o mesmo templo que a magia azul mora, e ela encontra a Utena bem rápido e tenta lutar contra ela, até que a Utena acha um carrinho com um monte de máscaras do templo, e para parar a azul, ela transforma uma dessas máscaras em um monstro. E ele prende na cara da Azul e a Utena iria aproveitar para fugir, mas se isso acontecesse a gente não teria anime. Então a Utena aproveita que a Azul tá cega para brincar com os peitos dela e abusar dela de novo, só que dessa vez passando a mão no corpo todo da Azul. A Utena só larga a Azul quando ela percebe que as amigas dela estão quase chegando. Então a Utena vai embora e quando as outras duas garotas mágicas encontram a Azul, ela tá em completo estado de choque. Depois disso, o Vena pede para a Utena criar um nome de vilã para ela, mas a Utena não liga para isso, então o Vena diz que vai escolher um nome para ela. E ele diz que vai chamar ela de Summer Ghost, ou traduzindo literalmente, o Verão Fantasma. Daí a Utena volta atrás e ela decide ela mesma criar seu próprio nome de vilã. Então as três magias se reúnem para decidir como elas vão enfrentar a Utena, enquanto as outras duas falam sobre um jeito de descobrir a real identidade da nova inimiga delas. É meio absurdo o que acontece nesse anime, mas a Azul gostou da Utena ter brincado com o corpo dela, e ainda ela tá ansiosa para saber o que ela vai fazer da próxima vez que eles se encontrarem. As meninas se separam e a Silphie fica sozinha, então o Vena avisa pra Utena que ele encontrou as garotas mágicas, e quando a Utena chega no lugar, ela só encontra a Silphie. Como a Silphie tem apenas habilidades de defesa, a Utena pede o Vena para apenas conversar com ela, mas o Vena nega, dizendo que ele já tentou falar com elas várias vezes e nunca deu certo. Então o Vena dá uma vela para a Utena transformar em um monstro e ele consegue capturar a Silphie bem fácil de novo. Então o monstro rasgou as roupas da Silphie e a Utena começou a derreter uma vela de sadomasoquismo em cima do peito dela. Então a Utena fala para a Silphie que se ela desistir da luta, a Utena vai embora. Mas a Silphie se recusa a desistir e para torturar ela mais ainda, a Utena cria mais um monstro planta. A Utena manda os dois para cima da Silphie e ela destrói os dois. O que a Utena não sabia é que tudo isso era um plano da Silphie. Ela deixou ser capturada para entender como os poderes da Utena funcionavam. Depois que ela viu que a Utena cria monstros usando o chicote dela, a Silphie mostra os verdadeiros poderes dela. Então a Silphie vai para cima da Utena com tudo e no primeiro golpe ela consegue rasgar totalmente as roupas da Utena. E como eu já esperava, o eti desse anime é até bem animado, mas as lutas praticamente não existem, até porque o foco nem é esse. A Silphie pega a Utena de surpresa e atravessa ela com um soco, mas não era a Utena de verdade, era apenas um clone que a Utena fez usando um monstro de cera. Então a Utena cria várias cópias para confundir a Silphie, mas antes dela fugir, a Silphie pergunta qual o nome dela, e na hora a Utena decide se chamar de Magia Base. Então o Vena salvou a Utena e mesmo ela tendo levado uma surra da Silphie, ainda assim ela ficou bem feliz. E de cima de um prédio o anime mostra uma garota observando a Utena. Depois disso o Vena leva a Utena para conhecer a base secreta da Enormet, e na base a Utena conhece a Kiwi. E a primeira coisa que a mina faz é cumprimentar a Utena só para dar uma granada para ela. Diferente dos poderes da Utena que ela precisa bater em alguma coisa para criar um demônio, os poderes da Kiwi ela pode spawnar armas de fogo e ela consegue derrubar a Utena, e esse anime gosta de fazer as coisas da pior forma possível, porque a Kiwi fala feito uma psicopata, e além disso ela coloca uma granada na testa da Utena e depois ela se senta e começa a rebolar em cima dela. A Kiwi diz que ela odeia as três magias porque as pessoas consideram elas mais fofas do que a própria Kiwi. Então, de um jeito totalmente louco, a Kiwi pergunta pra Utena o porquê ela ficou feliz, mesmo tendo perdido pra Silphie. E a Utena cria um monstro usando uma lâmpada que estava perto do chicote dela, e esse monstro prende a Kiwi. Então a Utena fala que o motivo que ela luta contra as três magias, sem se importar se ela vai ganhar ou não, é porque ela gosta de intimidar elas e ouvir os gritos de desespero que elas fazem todas as vezes que a Utena consegue capturar elas. E como a Kiwi é muito fofa, a Utena quer fazer a mesma coisa com ela. A Kiwi se toca que a Utena é completamente maluca, e a Utena manda o monstro eletrocutar e bater na Kiwi várias vezes.
até as roupas dela queimarem de tanta energia que ela recebeu. Até que a Utena solta a Kiwi e depois pega ela no colo. E essa cena é a prova que nesse anime só tem gente doente, porque a Utena ainda consegue conquistar a Kiwi só abraçando ela e falando pra Kiwi que naquele momento pra Utena ela é a pessoa mais fofa do mundo. Enquanto isso, o Vena tá vendo tudo de longe e ele comenta que mais uma corrente do coração da Utena foi tirada e que tudo isso tá indo de acordo com o plano dele. Depois disso, o Vena chama a Utena pra ir embora e pela cara da Kiwi ela realmente se apaixonou pela Utena. Depois disso, a Utena encontra a Kiwi na rua, quero dizer, a Kiwi pula em cima da Utena na rua e ela diz pra Utena que se transferiu pra mesma escola que ela, pra ficar perto da Utena. Depois disso, a Utena e a Kiwi saem juntas pra passear, comer doces e ir ao cinema. E a Utena até leva ela para comprar uma figura da Azul. Depois disso, a Utena diz pra Kiwi que ela meio que foi forçada a entrar na organização do mal do Vena. E ela pergunta pra Kiwi como ela entrou na Inormet. Então a Kiwi fala pra Utena que a coisa que ela mais gosta de fazer é minerar like na internet. Mas todas as vezes que ela posta qualquer coisa nas redes sociais, ela sempre é ofuscada por qualquer foto aleatória que as pessoas postam das 3 magias. E por causa disso, a Kiwi teve uma ideia para chamar mais atenção que as heroínas da cidade. E a ideia dela é postar na internet um puta nudizão sem calcinha e de perna aberta. E isso é uma ideia idiota em tantos níveis que eu fiquei chocado quando isso apareceu no anime. Então o Vena sentiu a inveja que a Kiwi tem das 3 magias e ele vai falar com ela. E o Vena propôs pra Kiwi dar poderes a ela em troca dela lutar contra as 3 magias. A Kiwi não pensa 2 vezes e aceita a proposta do Vena. Então a Kiwi transforma as duas do nada no meio da rua e as 3 magias simplesmente spawnam atrás delas. A Kiwi manda elas irem embora, até porque elas não fizeram nada de errado, e a Sylph provoca a Kiwi, perguntando se elas vão fugir da luta de novo. E aqui começa uma rivalidade entre a Kiwi e a Sylph. Então a Kiwi chama a Sylph pra luta, a Sylph e a Magenta vão lutar contra a Kiwi, enquanto isso a Utena vai ficar e lutar contra a Azul. Quando a Azul fica sozinha com a Utena, ela se distrai pensando no que a Utena vai fazer com ela dessa vez. A Utena usa mais uma planta demônio para capturar a Azul, e a Azul simplesmente deixa a Utena capturar ela de propósito, porque ela quer que a Utena mexa com ela de novo. A Utena amarra e venda a Azul e depois começa a brincar com os peitos dela. Cara, eu não acredito no que eu tô assistindo. Só que dessa vez uma coisa diferente acontece, a Utena fica cada vez mais insana, mas ela é interrompida pela luta da Sylph contra a Kiwi. No meio da luta, a Kiwi gastou toda a munição que ela tinha e acabou ficando indefesa. O anime já é de putaria, mas os caras que traduziram isso aqui fizeram a questão de deixar tudo mais estranho ainda. Porque prestem atenção nessa legenda. Você está sem munição. E é isso que você ganha por ejacular por toda parte. Pra que isso, velho? Então a Utena precisa encontrar uma forma de salvar a Kiwi antes que ela seja derrotada pela Sylph e pela Magenta. Então a Sylph manda a Magenta atacar a Kiwi, mas do nada a Azul aparece na frente dela e depois explode. E a Utena e a Kiwi aproveitam essa distração das 3 magias para fugir. A Magenta percebe que a Azul que ela viu foi apenas um clone das sombras que a Utena criou. Depois disso, a Kiwi agradece a Utena por ter salvo ela e a Utena diz pra Kiwi que ela tá feliz porque a Kiwi tá bem. E isso faz a Kiwi se apaixonar ainda mais pela Utena. E a última cena do episódio me fez rachar de rir, porque a Kiwi fala pra Utena que ela tá cansada e por isso ela pede pra Utena pra elas descansarem em algum lugar. E a Kiwi pede pra Utena para as duas descansarem dentro de um motel. E o episódio termina com a Kiwi tentando arrastar a Utena pra dentro desse motel. Apesar de ter muita coisa errada nesse anime e todo mundo ser meio doente, por incrível que pareça, eu até tô me divertindo assistindo toda essa loucura. E esse foi o vídeo de hoje, valeu por ter me assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até um outro dia.